Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos começando a nossa primeira aula do curso de Introdução à Adubação e Fertilidade do Solo aqui do canal AgroBrasil. Antes da gente iniciar, alguns recados bastante rápidos. O conteúdo da aula de hoje, esse conteúdo em PDF, como também alguns outros PDFs que nós vamos mandar para vocês, vão estar dentro do grupo do Telegram e também do nosso grupo do WhatsApp de conteúdos, que é o grupo que a gente manda semanalmente vídeos, manda também PDFs lá dos vídeos aqui do canal AgroBrasil, então nós vamos estar disponibilizando lá. Se você ainda não tiver dentro desse grupo, você clica aqui, vou te deixar um link, é só você entrar dentro do grupo e então nós vamos estar disponibilizando para vocês. Qual que é o intuito do curso que nós vamos ter aqui? Então vai ser toda terça-feira à noite, aproximadamente aí 19 horas, nós vamos liberar uma aula para vocês, que vai ser o curso introdutório à adubação e fertilidade. Tá? Porque muita gente vem nos perguntar, tem várias dúvidas com relação à adubação e à fertilidade. Nós já temos muitos vídeos aqui no canal falando sobre diversos temas, então a gente decidiu também dar um conteúdo um pouco mais denso para vocês. Nós temos o conteúdo pago, que é a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, para quem quiser também vai poder estar fazendo a opção para entrar na Escola de Adubação e Fertilidade, onde a gente acaba tratando de temas mais aprofundados, né? Situações também dos alunos da Exafértil, então algo mais diferenciado para quem é aluno da Exafértil também, ok? Mas esse curso aqui eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai gostar bastante do que nós vamos te passar na aula de hoje e nas outras aulas ao longo das semanas. Beleza, pessoal? Também prepare um ambiente tranquilo para assistir a aula toda, não adianta você assistir só o início ou só a primeira aula, então crie esse compromisso de toda semana assistir a aula aqui do nosso curso gratuito sobre recomendação de adubação e fertilidade do solo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai estar falando sobre o planejamento de fertilidade do solo. É muito importante, sempre que a gente chega numa consultoria, vai conversar com o produtor rural, a gente tem que colocar bons parâmetros para ele. E nesses bons parâmetros está incluído o planejamento da fertilidade do solo, e ao longo dessa aula a gente vai ver qual que é a importância do planejamento de fertilidade para depois, na hora da gente recomendar os adubos, na hora de fazer o manejo das culturas específicas, vocês vão entender qual que é a importância dessas ferramentas que a gente vai passar na aula de hoje. Primeiro de tudo, vamos lá, levantamento de informações da área de cultivo. Então, um diferencial muito grande, inclusive para quem está trabalhando na área comercial da agricultura, pegar os seus clientes, né, e saber quais que são as áreas que ele tem. Então, esse determinado cliente meu aqui tem 3 talhões de 10 hectares cada talhão. Então, essas informações, quanto mais informações eu tiver da área de um produtor rural, mais assertivo vai ser na escolha dos produtos e também na recomendação de adubação. Porque até existe um tempo atrás, existia mais, hoje em dia eu estou vendo menos, que é as planilhas de recomendação de adubação, né? Até a Embrapa fez algumas planilhas e tudo mais, mas com o intuito do seguinte, pessoal, se você conversar com qualquer pesquisador, com qualquer pessoa da área aí que trabalhe muitos anos com isso, ele vai te dizer, ou até aquele que fez a planilha. Essa planilha é uma ferramenta para te dar um embasamento básico. Mas agora, você não pode pegar uma planilha e dizer e colocar os números lá, quanto é que tem de fósforo, quanto é que tem de potássio, tira lá uma dose de um adubo e você aplicar na tua lavoura. Tem muitas outras coisas que a gente vai ver também ao longo das aulas aqui, que se a gente não levar em consideração, a gente pode ser pouco eficiente, pode não conseguir o resultado desejado com os adubos, e inclusive pode causar algum problema na minha lavoura. Então, aquelas planilhas de adubação, elas têm uma finalidade específica. A gente aqui, por exemplo, não utiliza para a recomendação das nossas áreas. A gente faz área por área, talhão por talhão, com as definições de qual que é a quantidade de adubo, qual que é o melhor formulado, para ser colocado na semeadura, para ser colocado em cobertura, para então ver todos os pontos que aquela área tem, para então tomar a melhor decisão. Que o ser humano, com certeza, ele ainda é muito mais evoluído que uma máquina para tomar decisão, para considerar esses diversos fatores. Então aqui a gente está colocando, todo tipo de informação é bem-vinda. Altitude, pessoal,
tem um aplicativo no celular, vocês podem baixar na Google Store, na Play Store, que chama barômetro, tá? Ah, Jonathan, para que eu vou saber da altitude? O que tem a ver isso? Tem a ver com a temperatura também que eu vou ter no meu local. E, por exemplo, para cultivo, como é o caso do milho, é importante eu saber a altitude. O milho se desenvolve melhor em altitudes um pouco mais altas. Então é legal, se eu estou viajando na minha região, eu sei que tem áreas aqui, por exemplo, no sudeste do Paraná, que tem 800 metros, tem áreas que tem 1.000 metros, tem área que tem 500 metros, que é como eu estou agora aqui. Então, essas informações de altitude é legal. O regime de chuvas, pessoal, é sensacional que eu saiba como é que é na minha região o regime de chuvas. Quando que chove mais, quando que chove menos, para saber quando que eu faço o posicionamento de uma cultura de verão, de uma cultura de adubação verde. Então, tem no site do INPE, então coloque aí, no site do INPE, regime de chuvas, alguma coisa assim no Google, você vai encontrar então mapas detalhados, né, de quanto que chove naquela determinada região em determinado período, qual que é a média histórica. Também é muito legal. Depois de um tempo você já vai saber, não vai ter mais necessidade disso. Você já sabe quais são os meses que chovem mais, aqueles que chovem menos e tudo. O zoneamento agrícola, também para cultura agrícola específica que eu vou estar plantando. Então, tem uma época ideal para eu plantar soja, tem uma época ideal para eu plantar milho, tem época ideal para eu plantar, fazer a poda, enfim, fazer qualquer operação, tem uma época ideal. Tá? Isso tem a ver também com o ciclo da minha cultivar, do meu híbrido, e tem a ver com o tipo de solo que eu tenho. Então, não tem como eu padronizar e dizer assim, ó, esse milho eu planto nesse dia. Não, dependendo de onde você está, pode ser um pouco mais adiantado ou pode ser um pouco mais cedo. E o zoneamento agrícola ele é dado pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa. Tem um outro aplicativo que você consegue baixar aí no teu celular que se chama ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Ele vai cruzar informações com regime de chuvas da tua região, tipo de solo e também com o ciclo do teu híbrido ou da tua cultivar e vai te dar quais que são as épocas mais adequadas para você fazer um plantio. Então isso daí é bem legal. Outra coisa, os manejos anteriores. O que eu fiz nessa minha área nos anos anteriores? Eu fiz calcário? Então será que nessa análise de solo, como é que está o pH dele? Será que corrigiu adequadamente? Qual que será? Pode ter algum problema? Quais que foram os adubos que ele utilizou no passado? Cruzar essas informações também é interessante. Qual que é o tamanho da área em hectares? Então tem aplicativos do Google, tem aplicativos aqui também que você pode estar utilizando no celular, que eu deixei aqui para vocês. Que é o seguinte, tem muito produtor rural que não sabe qual que é o tamanho da área em hectares. Aí fica muito difícil fazer o planejamento de adubação, de produtos para se comprar. Enfim, fica muito difícil de mensurar, inclusive, produtividade. Então eu tenho que saber naquela propriedade, ou se você está numa propriedade agora, quais que são os talhões e qual que é o tamanho desses talhões para que eu consiga também manejar de uma maneira um pouco mais diferenciada. Beleza? Outra coisa, capacidade de investimento que eu tenho em uma lavoura. Por quê, pessoal? Atualmente o preço para você implantar uma lavoura tem aumentado bastante. 7, 8 mil para você implantar uma lavoura de milho hoje por hectare, né? Dependendo da região do Brasil, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Então tá caro. Eu tenho que saber se eu tenho acesso a linhas de crédito. Hoje está disponível aí em cooperativas de crédito, nos bancos aí também. Eles estão disponibilizando esse crédito para eu conseguir fazer a implantação de uma lavoura. Porque 100 hectares, às vezes 200 hectares, o produtor não tem dinheiro na hora, mas ele consegue também estar trabalhando com esses bancos para viabilizar a produção dele. Então, outra coisa, levantamento das informações locais. Como assim, Jonathan? O que eu tenho que saber localmente aqui que eu tenho ou não tenho? Onde que tem um laboratório de análise de solo, tá? A gente vai deixar disponível para vocês também uma lista de laboratórios aí, tá? Onde que vende adubos orgânicos, até tem a fotinha aqui, ó, é de um caminhão descarregando adubo orgânico, cama de frango. Então, a cama de frango eu sempre gosto, tá? Tem gente até que me critica por causa disso, mas eu sempre gosto de me incluir na recomendação de adubação, ou pelo menos, se não seja na recomendação de adubação específica para aquele ano agrícola,
para o aumento da fertilidade do solo, adubos orgânicos. Então, cama de frango, esterco de bovino, esterco de suíno, são adubos que eles acabam sendo bem baratos comparativamente do que eles entregam em nutrientes e eles trazem várias vantagens para o meu solo, várias vantagens mesmo. Inclusive tem uma live no canal AgroBrasil que a gente fez com o professor Paulo Adami, ele é pesquisador da área e ele falou sobre essas várias vantagens e qual que é o potencial de economia também da utilização desses produtos. Muitas agropecuárias e cooperativas também podem saber onde se comercializa. Então, tem Facebook, tem sites aí, agropecuária, cooperativa, que sabe onde é que tem disponível esses adubos orgânicos, principalmente cama de frango, tá, pessoal? Eu gosto mais de cama de frango porque ela é um adubo orgânico muito legal e mais concentrado também em nutrientes. Então, vai ter lá 2 vezes 3% de N, vai ter 3,5% de P2O5, 3% de K2O, então ele acaba sendo bem mais concentrado do que outros adubos orgânicos comparativamente. Outra coisa, lojas agropecuárias próximas ou cooperativas também, é muito legal a gente fazer o orçamento, por exemplo, eu vou plantar tomate, eu vou plantar milho, que eu faço o orçamento em 3, 4 casas agropecuárias, em cooperativas também, porque por incrível que pareça, tá, pessoal, tem diferença bastante grande de preço de insumos de local para local, que depende também do insumo, se for o mesmo insumo, eu estou falando considerando o mesmo insumo, né? Tem uma diferença bem legal aí, o preço dos adubos ou o preço também das sementes, eu posso encontrar ele um pouquinho diferente, às vezes com uma discrepância maior de preço. Por isso, sempre tente manter mapeado localmente, regionalmente, quais que são essas empresas fornecedoras e também os preços para a implantação da lavoura que você quer colocar na tua área ou na área de um cliente teu. Outra coisa, planejamento de cultivo, que eu coloquei o exemplo do milho e da soja, mas pode colocar de qualquer cultura agrícola, cultura perene, uva, café, qualquer cultura, tá? Esse aqui é o recado principal, área de cultivo comercial, cultivo agrícola comercial, né? Eu não vou plantar só soja e só milho. Não, seja uma cultura perene ou anual, nós temos que fazer o planejamento que dure o ano inteiro. Então tem muito aquela coisa, recomendação de adubação. Beleza, pessoal. Se tem vídeos aí na internet, tem material da Embrapa aí também mostrando para vocês fazer recomendação de adubação. Eu olho uma tabela, vejo quanto é que está na minha análise de solo, que a gente vai ver já também nas próximas aulas sobre isso. E eu te dou um número lá de um determinado adubo. Mas será que isso é suficiente para eu conseguir manter o meu solo fértil e aumentar a fertilidade dele ao longo dos anos? Não, eu tenho que ver o meu solo ao longo do ano agrícola, o que eu tenho que fazer nele. Então, se eu vou plantar milho agora, né, milho verão, depois o que eu vou plantar? Eu vou deixar essa minha área em pousio ou não? Eu vou utilizar uma adubação verde que é muito boa para o meu solo? Qual tipo de adubo verde eu vou estar utilizando? Qual que vai ser o manejo que eu vou dar na minha área? Então, a gente sempre insiste nisso. Eu não trabalho de uma maneira isolada com uma cultura agrícola só, mas eu trabalho o sistema como um todo daquela minha área. Então, em um determinado talhão, se eu resolvi lá que a minha propriedade vai ter talhões de 10 hectares, né, seguindo critérios para que ele seja homogêneo, então naqueles 10 hectares eu vou trabalhar da mesma maneira e muito bem trabalhado ao longo de um ano inteiro. Outra coisa, informação é um ponto-chave. Pessoal, informação, quando a gente está tratando da área agrícola, tem muita oportunidade de ganho, tem muita oportunidade de maior eficiência. Aqui é um exemplo bem simples. Produtor rural que não faz análise de solo. Então, ele não faz porque ele utiliza, por exemplo, um adubo formulado lá para a cultura da soja, por exemplo. Um 2,23,23. Então, todo ano ele utiliza 2,23,23 numa determinada dosagem, produz razoavelmente bem, às vezes numa média lá do vizinho dele, e aí ele fica contente, beleza, é aquilo. Só que aí, o que a gente nota bastante? Que muitos produtores têm, por exemplo, um fósforo baixo e um potássio alto. E aí ele está utilizando um adubo formulado que tem a mesma concentração de fósforo e de potássio. Só que o que ele poderia estar fazendo? Aumentando o fósforo
para aumentar a produtividade, porque tem muitos produtores que utilizando a mesma dosagem de fósforo e de potássio acaba ficando deficiente para o potencial genético que aquela cultura tem de entregar para ele de fósforo e sobrando potássio. Então ele está jogando muito potássio e a cultura dele está sendo limitada pela falta de fósforo. Então esse é só um ponto que eu poderia estar destacando da onde a gente poderia estar atacando e ganhando em produtividade, ganhando de lucratividade. Então é muito importante que a gente saiba que a agricultura é uma ciência. Tá? Tem parâmetros que a gente tem que analisar para saber qual que é a melhor decisão para ser tomada naquele momento. Não é só, eu vou utilizar lá de qualquer maneira, então eu vou utilizar determinado adubo e tá, beleza. Depois aqui a gente vai ver o que pode acontecer quando a gente toma esse tipo de informação. Porque muitas vezes, quando a gente chega para conversar com um produtor rural, é esse tipo de questionamento que ele vem. Né? Esse tipo de questionamento que ele fala, todo ano eu estou produzindo razoavelmente bem, por que eu vou contratar uma consultoria de vocês? Para que eu vou pagar alguém para me falar qual adubo que eu tenho que utilizar, qual o tipo de manejo de fertilidade que eu tenho que fazer na minha área? Né? Então essa também é uma objeção que muitos de vocês têm que quebrar e muitos de vocês que já são pessoas diferenciadas, que buscam informação, se você está assistindo aqui a nossa aula do canal AgroBrasil, você já é uma pessoa diferenciada de 90% dos outros, né? Que não gostam de informação, ou não acham que não tem tempo para se dedicar a ter um conhecimento desse e tudo mais. Então, se eu vou trabalhar com milho, eu tenho que conhecer bastante sobre o milho, sobre a soja, sobre as culturas perenes. Dificilmente você vai conseguir arrumar significativamente algum erro se eu não tiver informações sobre a minha área. Então, imagina, eu não tenho uma análise de solo, eu não sei quais que são os manejos adotados, eu não anoto os manejos, quais que são os adubos. Como é que eu vou conseguir corrigir o problema? É muito difícil. Então, a gente já atendeu produtores que não tinham análise de solo, não tinham essa questão de critério na hora de manejo de fertilidade, estava tendo problemas com deficiência de nutrientes, não tinha análise de solo, o que a gente ia fazer? Não tem muito o que fazer não, porque a gente tem que fazer uma análise ali para saber o que está faltando, para que a gente consiga então fazer um plano de correção, né? Fazer um laudo aí para ele conseguir corrigir num próximo ano, numa próxima safra agrícola. Grande parte das áreas brasileiras, mesmo fazendo pouco, já dá um grande resultado. Então, eu tenho solos e solos brasileiros. Solos melhores e solos piores. Solos que são mais arenosos, solos que têm menos fósforo, menos potássio, eles são ruins? Não. Eu tenho que trabalhar eles de uma maneira diferenciada. Eu tenho que criar um plano de manejo para que eu consiga, então, torná-los férteis. Por exemplo, quer uma coisa bem clara? Estados Unidos. Você conhece Estados Unidos, produz muito na região da Califórnia, na região também ali da Flórida, produz muito frutas tropicais. A Espanha produz muito também laranja. Então, assim, e tem solos extremamente arenosos, extremamente pobres em nutrientes. Por que nós no Brasil não podemos? Você tem chuva, tem os nossos solos que têm uma certa acidez, né? Tem baixos teores de nutrientes. É só a gente trabalhar bem esses solos. É só a gente saber o que tem que ser feito, olhar lá na minha análise e através das técnicas que nós temos, técnicas agrícolas, ir contornando esse problema e dar uma solução para a minha área. Então, motivos que nós temos para fazer uma análise de solo. Prestem atenção aqui, pessoal. Existem alguns motivos que nós temos que apresentar para o produtor e que nós temos que tomar consciência também. Primeiro, evitar jogar dinheiro fora. Se eu não sei quanto é que tem de fósforo, quanto é que tem de potássio, como é que está o meu pH, se eu utilizar um adubo, eu corro um grande risco de estar jogando dinheiro fora. Né? Estou colocando lá um nutriente, eu não sei se eu preciso dele, se ele está em excesso, se ele está deficiente. Então, a probabilidade de eu ser assertivo é baixa. Desequilíbrio nutricional no solo. Então, olhem essa tabelinha aqui. Nós temos uma questão de sinergia e antagonismo entre os nutrientes no solo. Seguinte, se eu adiciono muito de um determinado nutriente, não vou explicar aqui a questão química, caberia explicar, mas eu não vou explicar, né? É porque senão ficaria muito longo.
eu tenho alguns nutrientes que são adicionados nesse meu solo e qual que é o efeito sobre eles. Alguns aqui que está representado com positivo, que tem um efeito sinérgico, quer dizer, um aumenta o outro, né? Tem alguns que têm efeito aqui de antagonismo, então se eu adicionar muito de um em excesso, eu vou estar reduzindo a disponibilidade do outro. Quer um exemplo? Se eu adicionar muito potássio, adicionei cloreto de potássio porque cloreto é bom e beleza, vamos colocar um monte de cloreto lá na minha área. Então olha o que acontece, baixa disponibilidade de cálcio e de magnésio. Se eu adiciono muito cálcio, eu posso ter uma baixa disponibilidade de potássio e de magnésio. Vai haver uma competição entre os cátions ali, entre os nutrientes. E aí pode ocasionar um desequilíbrio nutricional, uma deficiência de determinado nutriente, aí também que eu tenho uma quebra de produção. Então é por isso também que eu tenho que fazer uma análise de solo para evitar esses desequilíbrios nutricionais pela adição de excesso de um nutriente que pode inibir a absorção e a disponibilidade de outro. Outra questão é a falta de nutriente, a limitação do potencial produtivo. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre a lei do Liebig, vamos ver a lei do Liebig na prática, tá? Por quê? O que diz a lei do Liebig? Você se lembra que era lá a lei do barrilzinho? É o seguinte, a máxima produtividade de uma determinada cultura agrícola é limitado pelo nutriente que está faltando no meu solo. Se está faltando fósforo, vai ser limitada a minha máxima produção pela falta de fósforo. Se está faltando potássio, vai ser limitada a máxima produção daquela cultura agrícola pela falta de potássio. E assim por diante. Então é muito importante a análise de solo para que a gente saiba identificar o que está em excesso e o que está faltando para adicionar na quantidade correta lá. Caso prático 1 aqui, na nossa região é muito comum se jogar mais potássio e pouco fósforo, também depende, é claro, do produtor rural e depende do manejo que ele faz. Mas, de maneira geral, sim. Então esse é um problema comum que a gente está citando para vocês aqui para utilizar como um exemplo. Então esse problema, o que vai trazer para a gente? Duas coisas principais. Sem acréscimo de produção pelo potássio, então como vocês sabem lá, existe uma máxima produção potencial pela adição de um determinado nutriente. Eu não consigo adicionar potássio e sempre adicionando nutriente e aumentando a produção. Chega num momento, né, que tem uma curva que ela estabiliza. Então eu posso adicionar mais potássio, aumentar os teores do nutriente no meu solo e mesmo assim eu não tenho um incremento de produtividade. Outra coisa, limitação da produção por falta de fósforo. Então vai ser aquela coisa da lei do Liebig. Tem pouco fósforo, a minha capacidade produtiva de uma cultura agrícola vai estar sendo limitada por aquele nutriente que não está presente na quantidade ideal no meu solo. Então é fácil resolver com uma boa recomendação de adubação. Se eu tiver uma boa análise de solo feita da maneira correta e interpretada de uma maneira correta, esse problema eu consigo ali resolver sem grandes problemas. Outro caso prático aqui, caso prático número 2. Regiões com solos arenosos é muito comum a falta de nutrientes. Então a gente pega, só citando para vocês aqui, a análise de solo, como por exemplo 2 mg por decímetro cúbico de fósforo, né? Com 30 mg por decímetro cúbico de potássio. Então são teores tão baixos que limita demais a minha produção. Eu poderia produzir muito mais se eu conseguisse colocar esses nutrientes em níveis adequados. Só que aí eu tenho que seguir uma sequência, né, que começa pela correção do meu solo. Geralmente são solos arenosos, solos ácidos, que precisam de um bom plano de manejo. Se eu não fizer esse bom plano de manejo, não adianta só colocar adubo. Eu vou colocar lá, tá faltando fósforo, então vamos jogar lá um monte de super triplo. Tá faltando potássio, um monte de cloreto de potássio. Não vai funcionar. Eu tenho que saber como é que está, inclusive ali o pH, para ter a eficiência desses adubos. E além disso, aliar com a parte econômica, porque eu posso estar indicando fazer uma fosfatagem, que é a correção do nutriente fósforo nas minhas áreas. Se o preço do adubo estiver muito caro, não vale a pena eu corrigir tudo em um ano só. Então, o mais ideal é que eu faça uma adequação da minha expectativa de produção, né? Eu tenho uma expectativa de produzir menos, porque esse meu solo tem pouco fósforo, e ir corrigindo o teor de nutriente ao longo dos anos.
tá? Principalmente pelo preço dos adubos aí também. E também tem uma subutilização do potencial genético das sementes e dos produtos. Então eu estou comprando lá, por exemplo, vamos citar aqui, semente, estou comprando produto fitossanitário, estou comprando uma série de coisas, mão de obra, para produzir 12 toneladas por hectare de milho ou 13 toneladas por hectare de milho, como um exemplo. Aí eu tenho uma falta de nutriente e vai limitar a produção do meu milho para 9 toneladas, 8 toneladas, 7 toneladas por hectare ou menos. Então eu tenho que levar em consideração também isso, da subutilização do potencial genético das sementes e dos produtos. Então tem um caso aqui, né, que vocês já devem ter visto, são muitos talhões heterogêneos na questão da fertilidade do solo. Então eu tenho áreas lá férteis e em uma outra área tem uma mancha de baixa fertilidade, um baixo desenvolvimento de plantas. Então essa área aqui que vocês estão vendo, a área de baixo, tem um milho com desenvolvimento muito retardado e aqui um milho com desenvolvimento muito bom. Que a condição de solo aqui está ideal para o desenvolvimento do milho. E aqui eu coloquei adubo, coloquei semente, tem óleo de trator, tem trabalho de pessoal, tem tudo. Aqui eu vou perder muito mais. Houve uma redução de potencial produtivo porque eu não planejei adequadamente, eu não utilizei os adubos adequados e na dose correta, e aí ele vai ficar raquítico assim mesmo. Se já passou aqui os componentes de rendimento do milho, da época, né? Eu nem tenho muito o que fazer, o problema já está na minha área e eu tenho que conduzir essa lavoura até o final com esse problema mesmo. Por isso que o planejamento é fundamental. Tem coisas que em determinado nível eu não tenho que fazer. Só tenho que conduzir até o final da melhor maneira possível para não perder tanto. Então isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Então aqui é para que vocês vejam, tem um cliente nosso aqui, tem um orçamento dele de sementes de soja e tem aqui também os adubos que ele vai estar utilizando e são adubos bem caros. Então R$ 155,00 o saco de 50 quilos do 2,23,23, R$ 133,00 o saco de 50 quilos do cloreto de potássio. Tem regiões que está bem mais caro do que isso, já está chegando a R$ 180,00 um saco de formulado. Então está um preço bem elevado mesmo. E a gente tem que saber como utilizar da melhor maneira possível esses nutrientes, para saber que lá no final, o adubo que eu colocar no começo vai responder em produtividade. Por isso que é tão importante a gente ser técnico e usar critérios na hora de recomendar adubos. Inclusive, se eu fizer um bom planejamento, melhorar esse meu solo, eu vou ter uma diminuição do ataque de doenças. Então eu tenho aqui doença ou praga, tem a cultura agrícola, uva, tomate, morango e feijão e o indicativo de deficiência. Se eu tiver deficiência de cálcio nessas culturas agrícolas aqui, eu vou ter uma maior incidência, por exemplo, de cochonilha, de mosca branca, que é uma praga terrível para a cultura, por exemplo, do tomate, do feijão, que causa o mosaico dourado. Então, se faltar cálcio, eu posso ter esses problemas. E aqui tem uma outra tabela com outros nutrientes indicativo de deficiência, no caso de boro, de cobre, de magnésio, e as culturas aqui, e as doenças e pragas que podem aparecer numa maior quantidade quando eu tenho a deficiência do nutriente. Inclusive, se eu tiver um bom planejamento, um solo fértil, vai sim diminuir a incidência das pragas e das doenças. Vai chegar a zero? Provavelmente não, mas eu consigo sim ter uma planta mais forte para aguentar então o ataque dessas pragas e doenças. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre outros temas como recomendação de adubação, vamos pegar também análise de solo, vamos ver os principais parâmetros, os principais critérios que a gente tem que dar uma olhada dentro da análise de solo. Então não assista só a aula de hoje, faça um compromisso, marque na agenda do seu celular para você assistir toda terça-feira as aulas aqui do curso. Também, como eu falei, então, esse material vai ficar disponível para vocês. Baixem os aplicativos que eu falei no celular, que é o ZARC, que é o barômetro também, tá? Que vai ser muito útil no planejamento das suas áreas ou das áreas de quem você atende. Beleza, pessoal? Até uma próxima aula e tchau, tchau.